O mesmo risco pode acontecer num programa desse tipo, né, quando você tem uma lógica política complexa, como é a desse país. E um país ainda fortemente conservador, com uma sociedade muito mesquinha, ainda em vários dos seus componentes. Então, não é um desafio simples nesse sentido, a gestão, essa descentralização. Eu costumo dizer, viu, Cláudio, que o Bolsa Família teve um papel para além do instrumento em si, que foi relançar o debate sobre política social no Brasil, que estava amortecido. Né? Estava amortecido. E foi um debate, eu espero não estar sendo ingênuo aqui, eu acho que nós ganhamos esse debate. Um debate ideológico que foi colocado na sociedade brasileira. Se vocês acompanharam, não era só a tecnicalidade do cadastro, ou se era renda mínima, ou se era uma renda condicionada. Tinha um debate ideológico forte na sociedade brasileira, se é justo ou não transferir renda para pobre. Ainda temos as vozes das trevas que não se conformam que pobre tenha dinheiro, que pobre compra geladeira. Essa gente fica incomodada. Aqui o Rio de Janeiro é cheio deles, na imprensa sobretudo. Né? Mas acho que esse debate foi ganho no Brasil, foi ganho. Na minha opinião, nós ganhamos. Então, é preciso valer-se dessa dinâmica. É isso que eu estou dizendo. É uma dinâmica em processo e que tem conflitos não óbvios. Né? A segunda chave do programa é a participação social. Eu estou falando da participação social em vários sentidos. Primeiro, já foi o tempo de política pública de concepção tecnocrática. Acabou isso a gente deixou lá atrás. Lá atrás. Não estou desmerecendo o conhecimento de gestor, não estou desmerecendo agora tão propalada meritocracia, etc. Sou a favor de tudo isso. Agora, isto não é e não deve ser uma reprodução de antigos modelos de política pública com uma concepção tecnocrática, de um governo enclausurado, né, nas suas verdades, nas suas formulações. Primeiro isso. Segundo, a nossa experiência já mostrou que participação social faz diferença. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante. É muito difícil explicar o Brasil sem participação social. Muito difícil. Eu até tenho uma opinião um pouco mais ousada sobre isso, que nem todo mundo concorda. Eu acho que democracia participativa é uma marca distintiva do processo brasileiro. Não é original nossa, não é exclusiva nossa, mas nos diferencia. Não estou querendo fazer nenhuma apologia chauvinista de que a gente é ótimo, que não é. É uma democracia participativa com tropeços, com problemas, com limitações, etc. Mas é muito difícil entender a trajetória do Brasil. É difícil entender até o governo Lula. A emergência do governo Lula sem essas fortes dinâmicas sociais. Aí tem uma questão chave para esse programa, que é como que entra a participação social aí. A gente sabe que o início dele, Nathalie esteve muito envolvida, não sei o Cláudio, imagino também, no tema do diálogo com a sociedade. Houve muita limitação no diálogo com a sociedade no lançamento do programa, nos primeiros momentos da formulação. Felizmente, esse diálogo foi retomado e ele tem que ser permanente. Ele tem que ser permanente. Eu tenho um autor que eu gosto muito que diz assim que muito da probabilidade de êxito de uma política pública depende do grau de conhecimento que a sociedade tem sobre ela. Quer dizer, é justamente o inverso dessas visões, desses enfoques meio miraculosos, milagreiros, né, de que a política pública depende da surpresa, depende do choque, coisa nenhuma. O êxito de política pública depende fundamentalmente da compreensão e apropriação da política pela sociedade. Especialmente nesse campo, e aí eu chego na minha outra observação. Em vários campos, mas particularmente no campo social, o Estado não é onipotente. Talvez nem deva ser. A gente pode até fazer uma boa discussão sobre isso. Então, participação social, consultas, renegociação de instrumentos, etc., ela é muito importante. A outra que eu acho que aí precisamos trabalhar melhor é um enfoque de direitos no programa. Que a gente nota que ele meio que está lá, mas não está. Não está como a gente gostaria. Eu vou voltar nisso, porque essa é uma sugestão que eu queria fazer para o COEP, né, nesse campo. Como a minha área de pesquisa é o meio rural, eu adoraria fazer aqui várias observações
sobre o tema rural, mas pode deixar depois para o debate. Eu vou só falar de três coisas que eu sinto. Primeiro, acho que está insuficientemente tratado do plano o tema do acesso à terra e reforma agrária. Isso não é um tema menor. O plano, no que se refere às famílias rurais, ele ainda padece de um certo produtivismo no velho estilo. As sementes da Embrapa, desculpa o pessoal da Embrapa, eu tenho toda a simpatia, mas a Embrapa é muito heterogênea, a gente sabe, né? Então, as sementes da Embrapa, assistência técnica, os tratores, enfim, acesso à terra está um pouco perdido. Aí o lugar da reforma agrária está perdido. Ela não é um tema anacrônico, não está fora da agenda. E acho que maior valorização de dinâmicas de conhecimento tradicional, de formas alternativas de produção deveria aparecer. E me surpreendeu, viu, Cláudio? Depois até você podia comentar isso. Naquela linha de valer-se de dinâmicas em curso, me surpreendeu que os territórios da cidadania não apareçam com destaque na apresentação. Né? Os territórios da cidadania, que foi uma experiência iniciada lá no governo Lula, não sei se era boa ou ruim, aí a gente pode avaliar. Mas era uma experiência de aproximar serviço público da população mais pobre no campo e de articular um conjunto enorme de ministérios. Acho que nunca chegou a coordenar direito. No máximo era uma junção de programas, não havia... Até onde eu pude acompanhar, né? Mas, de todo modo, eu penso assim, por que ficar reinventando, né? Onde estão essas, né? Por que não aproveitar essa estrutura? Sobre a relação entre o Brasil sem miséria e o direito humano à alimentação, nós soltamos, o Conselho soltou, logo no início que a presidenta lançou a meta, a gente já saiu a público, não apenas saudando, né, nos termos que eu mencionei agora há pouco, mas dizendo do nosso lugar nessa discussão, o lugar dos alimentos e da alimentação. Já falamos aqui que não se trata de ficar perdido na discussão conceitual sobre linha de pobreza, mas não importa qualquer que seja a definição de concepção de pobreza que você tenha, os alimentos e a alimentação estão no centro, qualquer que seja a definição. Pode escolher a que quiser. Acho que com isso todos nós concordamos, né? Portanto, dar um lugar prioritário à questão dos alimentos e da alimentação, eu estou sempre falando dos dois, vocês estão vendo, né? Alimentos são os bens, a alimentação é a maneira como a sociedade se apropria deles. Então, dar um lugar prioritário aos alimentos e à alimentação é importante. 3 pontos sobressaem aí, que eu vou repetir aqui uma manifestação pública do Conselho. Primeiro, nós temos 30% dos domicílios ainda em condição de insegurança alimentar no Brasil, segundo a EBIA. Não vou entrar em detalhes do indicador, podemos falar disso depois, mas daí saem pelo menos algumas implicações, aliás, todas elas aparentemente contempladas no plano. Primeiro, a universalização do Bolsa. Né? Segundo, acesso à saúde e educação. E terceiro, a capacidade de tratar com grupos populacionais específicos. Né? Que um pouco você mencionou. Todos nós sabemos que a miséria ela tem várias faces, ela tem várias manifestações, não é uma realidade homogênea, e os grupos têm respostas, saídas que lhes são específicas. Você não vai falar da condição miserável de indígenas da mesma maneira que você fala dos habitantes daqui da Maré. Então, a capacidade de tratar, né, essa especificidade é importante. Segundo ponto, uma política de abastecimento alimentar. O Brasil abdicou de uma política de abastecimento alimentar nos anos 90, 80, final dos 80, 90, desmontou seus principais instrumentos e com isso ficamos ao sabor da lógica privada inteiramente. Todo mundo sabe aqui que é um equívoco imaginar que existem mercados regulados. Pode não ter mercado que não é regulado no sentido público. E quando o Estado não regula, a iniciativa privada regula ao seu modo. E hoje, como são produzidos nossos alimentos, onde a gente vai comprar e como a gente come está nas mãos da lógica privada, fundamentalmente.